Góis foi o palco da ronda de abertura do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2023, com o Frio a ser o convidado especial. Começamos com a categoria de Elite 2 e com Norberto Teixeira a ocupar o lugar mais baixo do pódio, terminando assim em terceiro da classe e sétimo em Elite Absoluto, numa jornada marcada pelas dificuldades sentidas no percurso, que inclusive provocou que alguns pilotos cedessem os limites da penalização. De novo com uma 4 tempos, e na categoria de Elite 2, Renato Silva da Beta Portugal foi o segundo classificado da classe e quarto de Elite Absoluto. Quem não deu hipótese foi o italiano Morgan Lesiardo da Sherco Portugal Special Test. Novamente em Portugal, o italiano, que está na sua segunda temporada de Enduro, foi imparável ao longo de todo o dia, vencendo as 12 especiais, sendo o grande vencedor de Elite 2 e também em Elite Absoluto, com mais de 1 minuto e 5 segundos de vantagem para os seus adversários. Went very good, win all the tests, and all the special was good, transfer was good, the race was good. Big thanks to Sherco Portugal, Tiago and Moura, all the people working with me, Rui, as mechanics, and yeah, nothing to say, just a perfect days, and see you in FAF. Obrigado. Pódio de Elite 2 com Norberto Teixeira, Renato Silva e Morgan Lesiardo. No seu segundo ano de Enduro, Bruno Charrua alinha na categoria de Elite 1 com a Gas do time Easy Motos Maxis, onde foi o quarto classificado da sua classe, terminando em sexto de Elite Absoluto. Lugar mais baixo do pódio de Elite 1, a ir para mais um regressado ao Campeonato Nacional de Enduro. Falamos de Daniel Carracedo Domingues, com a Honda CRF do time Carracedo, a ser o terceiro classificado da classe e quinto de Elite Absoluto. O homem da casa, Diogo Ventura, estará este ano em part-time no Campeonato Nacional de Enduro, mas a escolher a sua prova de casa para fazer então a sua primeira participação de 2023, mas agora estreando-se com a Beta RR200 e com o piloto da Beta Portugal Góis Motoclube a ser o segundo classificado de Elite 1 e terceiro em Elite Absoluto, numa classe que foi também ela dominada por uma estreia no Campeonato Nacional de Enduro. O piloto brasileiro Bruno Crivilin, ao serviço da Honda Red Moto Lousa Motos, foi o melhor entre a Elite 1, terminando no segundo posto de Elite Absoluto. Pódio Elite 1 com Daniel Carracedo Domingues, Diogo Ventura e Bruno Crivilin. Forte presença de pilotos na categoria Open, onde Aníbal Botelho colocou a sua Sherco do Motor Clube do Marco na quinta posição final. Na sua frente, o estreante André Sérgio, piloto que esteve sempre dedicado ao motocross, a fazer aqui a sua estreia no Enduro, embora tenha sido um dos mais rápidos das especiais, algumas penalizações a fazerem baixar para a quarta posição, nesta sua prova de estreia ainda com pouca experiência. E, falando de experiência, Marco Correia, com a Sherco da Sherco Portugal de Moto Dreams, muito regular ao longo de toda a prova, a conseguir aqui um importante terceiro posto, atrás de outro experiente piloto. Falamos de João Ortega com a Beta RR300 da Beta Portugal. Na verdade, Ortega esteve muito próximo de vencer, terminou apenas 7 segundos atrás de outro piloto que se estreia agora com as 450, foi o vencedor de Open 2. Últimas imagens de João Ortega, e aqui vemos o vencedor de Open 2. Falamos de Martim Ventura da Yamaha Blue Motor. Embora o todo-terreno seja a sua prioridade, esteve aqui em bom destaque no arranque do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2023. Pódio de Open 2 com Marco Correia, João Ortega e Martim Ventura a ser o grande vencedor. Avançamos agora para a Open 1, e onde Agostinho Matos, com uma KTM da equipa Motor Clube do Marco, terminou na quinta posição. Destaque para o forte apoio do Motor Clube do Marco aos seus pilotos locais neste Campeonato Nacional de Enduro 2023. Na sua frente, um estreante, falamos de Ruben Ferreira, que vem igualmente do motocross, este ano a apostar no Enduro, aos comandos de uma Beta da Beta Portugal de Motospinha. A boa prestação de Ruben Ferreira terminou a 16 segundos do lugar mais baixo do pódio. Esse lugar mais baixo do pódio a ser ocupado por Francisco Salgado da Xavi Moto. Ficou apenas 17 segundos atrás do homem da casa. Falamos de Marcelo Bandeira,
Marcelo Bandeira está numa nova equipa, numa nova classe e com uma nova moto. A vitória foi para Rui Fernandes, piloto da Moto Dreams Sherco Portugal. Foi o vencedor tanto em Open 1 como em Open Absolute. Piloto que esteve em grande destaque, dominou de princípio ao fim. Correu bem, entrei um bocado preso, mas com o desenrolar da corrida consegui-me libertar e sentir mais à vontade. E no fim consegui vencer a Open 1 e a Open à geral. Francisco Salgado, Marcelo Bandeira e Rui Fernandes no pódio Open 1. Avançamos agora para os verdes e começamos com a classe de verdes 3, onde João Afonso foi o terceiro classificado com a sua Sherco do time Afonso Motos AC Terapias. Numa classe que viu Gonçalo Rodrigues ser o segundo classificado, com uma KTM da MC Work Góis Motoclube. Falamos de um piloto também aqui a jogar em casa. O grande vencedor Diego Rodrigues com a Gás da Rota do Javadeli Motobrioso. Foi o mais rápido ao longo de todo o dia, entrando com uma vitória neste campeonato de Verdes 3. Muita luta no pódio de Verdes 2, onde Tiago Souza conseguiu colocar a sua Beta, da Beta Portugal Motospinha, na terceira posição. Numa categoria que viu Hugo Teixeira, também ele com uma Beta, a ser o segundo classificado, que compete com a equipa Pincelaria Universal. Terminou a 1 minuto do grande vencedor da classe de Verdes 2, e esta classe Verdes 2 que teve Eloy Martínez Rodrigues. Um grande arranque de temporada para Eloy Rodrigues. Está assim na frente do troféu de Verdes. E em Verdes 1 foi Vasco Quaresma com a Honda CRF, da equipa Honda Lousa Motos, a terminar na terceira posição. Muitos pilotos aqui nesta categoria de verdes em Góis, que viu mais um regresso. Falamos de Hélio Santos da HSC Motorsport, com uma Kawasaki a ser o segundo classificado. O vencedor foi André Reis da Metalo Cachoeira Momento TT, com uma Gás MC 125. Muito rápido este jovem piloto, que é assim o principal candidato desta classe de verdes 1, entrou a vencer em Góis. Como habitual, muito competitiva esteve a classe de veteranos, onde Nuno Pereira, da equipa Rivais de Mérito Motor Clube do Marco, foi o terceiro classificado aos comandos de uma Riego. Nuno Pereira terminou apenas 11 segundos de Pedro Oliveira, piloto que compete com uma Gás, na sua 31ª temporada consecutiva de Enduro. Um piloto muito experiente, muitos anos a competir na Open, agora entre os veteranos. Foi aqui o segundo classificado com a Gás da equipa Dakar Tech. Classe de veteranos que viu mais um regresso. Falamos de Fernando Ferreira, um piloto que esteve em grande destaque na Elite durante muitas temporadas, fez uma paragem na sua carreira e depois do ano passado ter estado no todo-terreno, volta a apostar no Campeonato Nacional de Enduro com uma Fantic, da Fantic Portugal Sport Motos FF Racing, sendo o mais rápido na classe. Entre os super veteranos, João Moreira, da JPM de Famalicão, colocou a sua Gás no lugar mais baixo do pódio, atrás de Diogo Salema, da Lousa Motos Dirt Ride Academy. Vitória foi para Albano Mota, nos super veteranos, piloto da Moto 3 Tempos Amadeiras Motomário. Começou o ano a vencer e a ser aqui também ele o principal candidato ao título. Avançamos para o Campeonato Nacional de Senhoras, onde Rita Vieira foi a terceira classificada, que defende o título nacional. Rita Vieira a terminar na terceira posição com a Yamaha da Raposeira Racing Team. Vilde Holt da Loirinha Racing WPM Motors para concluir a prova na segunda posição, atrás da regressada Joana Gonçalves com o Husqvarna da equipa Jetmar. Veja que o seu regresso esteve um pouco nervosa nesta fase inicial, mas a conseguir aplicar todo o seu habitual ritmo para vencer com tranquilidade na primeira prova do Campeonato Nacional de Enduro CRL 2023.
Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa teve a sua primeira ronda da temporada de 2023 no Granho, no concelho de Salvaterra de Magos. No total estiveram 36 pilotos na classe MX2, da qual vemos já imagens da primeira manga. O Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa este ano com um novo formato, com 2 mangas de MX2, 2 mangas de MX1, deixando assim de existir a corrida da classe MX Elite, tal como acontecia até ao ano passado. Eric Tomás com o número 208, com a Yamaha da Afonso Motos Fitness 21 DT Works, arrancou na frente, realizou o wall shot da Maxxis Tires na frente de Fábio Costa com o número 291. Costa tentou pressionar o espanhol, os dois chegaram a rodar com apenas 1 segundo a separá-los, mas o piloto da Momento TT Jet Marking Stickers não conseguiu evitar uma queda e perdeu muito tempo para o espanhol, com o número 25, na imagem Alexandre Marques a fazer sua estreia no Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa, aqui com um excelente terceiro lugar. 311, Sandro Lobo, com um arranque menos positivo. O piloto da Yamaha Speed City BRC Oficina não iria além da 4ª posição. Foi bastante eficaz na dobragem aos pilotos retardatários, conseguiu manter sempre Fábio Costa atrás de si. A luta pela 5ª posição, na imagem Henrique Benevides, defendeu-se enquanto pôde do piloto Afonso Gomes com o número 141, que vemos lá atrás com o capacete amarelo. Lá na frente, Eric Tomás venceu sobre Fábio Costa, Alexandre Marques, Sandro Lobo, Afonso Gomes, Henrique Benevides, Pedro Rino, Martim Espinho, Tomás Clemente e Martim Palma. 32 pilotos marcaram presença na classe MX1, da qual vemos já o início da primeira manga. Paulo Alberto com o número 211 a realizar o wall shot da Maxxis Tires, na frente de Joel António com o número 371. O espanhol tentou acompanhar o ritmo do piloto de Leiria, mas não teve qualquer hipótese. Alberto liderou toda a corrida. A sua volta mais rápida foi melhor em praticamente 4 segundos do que todos os outros. Na segunda posição, número 6, Bruno Charrua não saiu muito bem da grelha. Piloto da Easy Motos Maxxis Gás a conseguir chegar à segunda posição depois de alguma luta com o número 371, Joel António, que assim foi relegado para a 3ª posição. E atrás do Joel António, na imagem de vermelho, André Sérgio com a Beta 300. Bateu Hugo Santos na batalha pela 4ª posição. Francisco Salgado foi o 6º, na frente de Gonçalo Reis, José Feijó, Carlos Faustino e Ramos Relier. O top 10 da primeira manga de MX1 no Crossódromo do Granho, no concelho de Salvaterra de Magos. 24 pilotos encheram a grelha de partida da classe MX65, sem dúvida uma agradável surpresa no início da temporada do Campeonato Nacional de Motocross, uma grelha como há muito não víamos nesta classe de pilotos entre os 8 aos 12 anos. Vemos imagens da segunda manga. A primeira foi ganha por Guilherme Gomes com o número 14, o piloto da Fit to Race Boncar SI com a KTM venceu essa manga. Na segunda, Leonardo Gaio, aqui de azul com o número 44, campeão nacional desta categoria de 2022, defendeu-se no início dos ataques do número 322, Duarte Pinto. O piloto da Eni Racing Team acabaria por ultrapassar o número 44, o piloto da Moto Juvinense Moto Fundador. Duarte Pinto, o piloto mais rápido em pista. Ele tinha vencido a primeira manga também, mas seria penalizado em 2 posições por saltar com bandeiras amarelas, aqui a perder a liderança da segunda manga, quando tinha 7 segundos de vantagem sobre o Leonardo Gaio, que assim assumiu o comando da corrida, mas ainda na mesma volta Duarte Pinto recuperou a liderança e voltou a cair. O piloto da Husqvarna, muito rápido, mas a cometer vários erros,
e assim deram a vitória a Leonardo Gaio. Na classificação geral, Guilherme Gomes foi o segundo, Duarte Pinto o terceiro, Francisco Fernandes o quarto, Duarte Marques o quinto. Na segunda metade do top 10, Neite Santos, Santiago Pereira, Daniel Rama, Gabriel Lopes e Isaac Santos. Saí com a liderança, correu bem, na primeira manga tive alguns azares, Duarte Pinto ultrapassou-me, ele caiu, teve 2 quedas e eu consegui ultrapassá-lo, estive ali perto para conseguir e consegui, pronto, e saí aqui na liderança. 17 pilotos alinharam na grelha de partida da classe MX85. Também aqui os pilotos a iniciarem a sua temporada de 2023. Jovens entre os 11 e os 14 anos de idade. Na primeira manga, a vitória foi para Bernardo Pinto com o número 139. Na segunda manga, o piloto arrancou na frente, mas aqui sofreu uma queda ainda na volta inicial. Seria ultrapassado pelo número 185, Rodrigo Barros. Barros que liderava a primeira manga quando sofreu um problema que o levou a abandonar. Na segunda manga repôs a sua lei, conseguiu dominar de início ao fim. Um regresso após uma paragem em 2022 devido a uma grave lesão. Barros com a Yamaha da Super Arena Speed City PRC Oficina venceu a segunda manga, não impediu, no entanto, a vitória na geral de Bernardo Pinto, na frente de Guilherme Alves, Filipe Saúde, Gustavo Pichler, Rodrigo Alves, Rafael Leonardo, Simão Severino, Luís Brandão, Bernardo Caiado e Tiago Coutrin. Na primeira manga consegui fazer o all shot e fui seguir na liderança, entretanto caí, fui para o terceiro posto, depois consegui alcançar de novo o primeiro lugar. Esta segunda manga arranquei na frente novamente, infelizmente tive uma queda que não permitiu alcançar a vitória. Estou muito orgulhoso de mim à mesma, sigo na frente do campeonato e para a próxima estamos cá. Segunda manga da classe MX2 com o wall shot para o número 311 aos comandos de uma 125 cm3 a 2 tempos. Sandro Lobo a vencer o prémio do wall shot da Maxi Steyr, mas na curva inicial o caos. Queda a envolver Afonso Gomes, Fábio Costa, Martim Espinho, entre outros pilotos que tinham conseguido resultados de destaque na primeira manga. Lá na frente, Sandro Lobo nunca cedeu à pressão de Eric Tomás, o vencedor da manga de abertura. O piloto da Yamaha Speed City PRC Oficina venceu tranquilamente na frente de Eric Tomás, Pedro Rino. Fábio Costa ainda recuperou para quarto, na frente de Alexandre Marques, também tinha caído na volta de abertura. Henrique Benavides, Tomás Clemente, Martim Espinho, Ruben Ribeiro e Tomás Santos fecharam o top 10 desta segunda manga. Clasificação geral, essa foi vencida pelo espanhol Eric Tomás. Bueno, estoy muy contento de correr aquí en Portugal, de hacer todo el campeonato de aquí de Portugal y nada, muy contento de haber conseguido la victoria en la primera manga. Segunda e última manga da classe MX1. Novamente com Paulo Alberto a conseguir o wall shot com a Yamaha da Speed City número 211, ganhar novamente o prémio da Maxi Steyr. Na primeira curva caía André Sérgio. Atrás de Paulo Alberto, Bruno Charrua arrancou na quinta posição, rapidamente chegou a segundo, mas cometeria um erro que o fez ser ultrapassado por Hugo Santos. Bruno Charrua levaria a melhor sobre Joel Anton, enquanto que Hugo Santos perdia a terceira posição na última volta para o espanhol. Gonçalo Reis foi o quinto, na frente de André Sérgio, Francisco Salgado, Ramos Relier, José Feijó e Nuno Palma, com o domínio exercido por Paulo Alberto, que nesta manga dobrou todos os restantes adversários. Foi naturalmente o primeiro classificado na classe MX1 no Grêmio na abertura da temporada. Esperamos que o piloto de Leiria possa marcar presença em mais rondas do Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa. A segunda ronda da temporada terá lugar em Lustosa, no concelho de Lousada. Foi uma corrida perfeita, consegui vencer esta segunda manga também. Caiu muita chuva antes da gente arrancar, estava bastante lama, veio traiçoeira. Penso que está presente agora nas próximas etapas aqui em Portugal. Não sei se vou fazer todas, possivelmente sim, estou dependente sempre do Campeonato do Brasil. No entanto, estou aqui hoje, vou estar na próxima e estou bastante feliz de estar aqui em Portugal a correr e a fazer um bom treino para o brasileiro motocross. O
Campeonato Nacional de Velocidade está de volta às pistas para a edição 2023 e foi o Cartódromo de Fátima que acolheu a primeira jornada. Os jovens pilotos já estavam ansiosos pela competição. Várias classes em pista, Mini Motos 4.2 e MR90, o Mini GP 110, com as máquinas de caixa automática incluídas e o sempre aguardado FIM Mini GP. Começamos com as pequenas motos, Mini Motos 4.2, 2 pilotos a representar a classe. Um menino e uma menina. Este é Martim Vaz. Dividiu a pista com Sofia Almeida, que vemos nas imagens. Melhor andamento para Martim Vaz, que de forma folgada venceu a Sofia Almeida na primeira corrida. O mesmo acontecendo também na segunda corrida. Aqui vemos de novo os jovens pilotos a começar a segunda manga da competição, com Martim Vaz logo a chegar-se à frente e a manter também uma confortável distância para Sofia Almeida. A Sofia teve com o melhor tempo de volta 1 minuto 22, para Martim Vaz melhor tempo de volta 1 minuto e 2. Aqui vemos os pilotos a cortarem a meta. E agora, aqui os temos no pódio. E agora é a vez dos pilotos da classe IMR90 se prepararem para a competição. 8 pilotos em pista. Cá está o arranque da primeira corrida, muito público presente num dia muito agradável. No início do Mini Velocidade deste ano em Fátima. Na primeira corrida, Dinis Seco ficou na 8ª posição, Carlos Almeida à sua frente, João Freire foi 6º classificado e este é o piloto Pedro Teixeira, ficou na 5ª posição, equipa de branco e preto, piloto número 7. Pedro Teixeira ficou a mais de meio minuto de distância do vencedor. Este é Diego Ribeiro, piloto número 34. Diego Ribeiro conseguiu o 4º lugar, mais de 28 segundos de diferença do vencedor. Terceira posição para Gabriel Romeiro, aqui o temos, piloto número 65. Melhor volta 1 minuto 2 segundos, ponto 8. Gabriel Romeiro, que lutou com Martim Vaz para a obtenção do 2º lugar. Cá vemos o despique entre os dois pilotos. Um despique muito interessante, a animar o público presente. Gabriel Romeiro bem tentou, no entanto Martim Vaz conseguiu aguentar a pressão e garantir nesta primeira corrida o 2º lugar de pódio. Cá vemos o piloto número 5, com o Gabriel bem perto da sua máquina. E folgadamente, Tomás Canárias, número 26, conseguiu uma vitória com mais de 13 segundos de diferença para o segundo. 1 minuto, 1 segundo, ponto 6. Foi o melhor tempo de volta para Tomás Canárias, que dominou esta primeira etapa do troféu deste ano. Seguiu logo à frente desde o início e assim se manteve até ver a bandeira de xadrez. E agora os pilotos prontos para a segunda manga da competição. Segunda corrida com Dinis Seco de novo no 8º posto. À sua frente João Freire. 6º lugar para Pedro Teixeira. E no 5º lugar este piloto que vemos, número 20, Carlos Almeida. Ficou a quase 20 segundos do primeiro classificado. Voltou a ser Tomás Canárias. Este é Gabriel Romeiro, piloto 65. Cá está o piloto a conseguir passar o seu adversário. E houve um despique interessante também para a terceira posição entre Gabriel Romeiro e Diego Ribeiro. Diego Ribeiro tem o número 34, aqui o vemos, aguentou a pressão e seguiu ali sempre atrás de Martim Vaz. Cá está o piloto número 5, Martim Vaz. A exemplo da primeira corrida também conseguiu o 2º lugar de pódio. Melhor tempo de volta 1 minuto 1.2. E este é Tomás Canárias. Voltou a vencer folgadamente na segunda corrida com mais de 12 segundos de diferença. 1 minuto 1.2, o melhor tempo de volta para o piloto, que aqui vemos no pódio com Martim Vaz e Gabriel Romeiro. E agora tudo a postos para o começo do Mini GP 110, com 2 motos de caixa automática também em pista. Foram os pilotos Carlos Almeida e Tomás Oliveira Santos. Tomás Oliveira Santos nas automáticas ficou em 8º lugar à geral e Carlos Almeida ficou na 6ª posição à geral. Aqui vemos o piloto que venceu então nas automáticas nesta primeira corrida. Uma prova muito interessante que muito agradou ao público que se fez sentir em bom número aqui em Fátima no arranque da competição. Aqui vemos o despique pelo 4º lugar entre Afonso Santos e Dinis Carvalho. Afonso Santos é o piloto número 21. Foi ele que ficou na 5ª posição. Dinis Carvalho é este piloto, 4º lugar.
57.9 o melhor tempo de volta, baixou o segundo 58. E este é João Cancelinha, piloto número 13. Fez uma boa primeira manga, mas teve azar na segunda. Aqui a conseguir o último lugar de pódio, uma diferença de quase 40 segundos para o vencedor. Piloto número 13. À sua frente, Tomás Santos. De forma destacada, mas ainda longe do primeiro lugar, Tomás Santos ficou atrás de Tiago Tomé, que aqui vemos, piloto número 86. De facto, um grande andamento por parte de Tiago Tomé. Melhor tempo de volta abaixo do segundo 54. Ficou com mais de meio minuto de diferença para o segundo Tomás Santos. E este é o arranque da segunda corrida, que voltou a ter Tiago Tomé como grande vencedor. E no que toca às automáticas, Tomás Oliveira Santos voltou a ser segundo, sexto à geral, Carlos Almeida à frente dele, quinto à geral e primeiro nas automáticas. Aqui vemos Carlos Almeida, piloto número 20. E aqui um despique intenso para a obtenção do terceiro lugar entre Diniz Carvalho e Afonso Santos. Afonso Santos viria a ficar na quarta posição. Aqui está o piloto número 21. Com o melhor tempo de volta, rodou abaixo do segundo 58. Algo que não conseguiu Diniz Carvalho, que aqui vemos. Ainda assim conseguiu o último lugar de pódio nesta segunda corrida. Tomás Santos voltou a ser segundo. João Cancelinha, que tinha sido terceiro na primeira corrida, sofreu uma queda a meio desta segunda manga e não voltou à prova. E Tiago Tomé passeava lá na frente, mas desta vez com menos tempo de diferença para o segundo, quase 12 segundos. E aqui temos os três primeiros no pódio da classe Open 110 e também os das automáticas. E agora o sempre muito aguardado e competitivo FIM Mini GP. 7 pilotos em competição. Esta é Carlota Caruchinho com a moto número 28. A piloto ficou na quinta posição, eram 7 pilotos que estavam em prova. À frente dela, Henrique Vicente. 55.7 o melhor tempo de volta para este piloto, número 23. Na terceira posição ficou Frederico Guimarães, mas a mais de 21 segundos de diferença para o vencedor. O segundo lugar foi para Alexandre Cabá. 53.6, melhor tempo de volta. Ainda assim, mais de 9 segundos atrás do grande nome do FIM Mini GP, que voltou com vontade de vencer. Cá está ele, Pedro Matos. 53.1, melhor tempo de volta para o piloto, que venceu o FIM Mini GP do ano passado e esteve em Valência, na grande final, com 4 dezenas de pilotos, vindos de 16 países. Pedro Matos e Tiago João foram os primeiros do campeonato português, representaram Portugal em Valência, com 2 corridas e uma super final. O Pedro Matos conseguiu um 7º posto na primeira, um 4º lugar na segunda corrida e depois um 6º na super final. Uma grande participação para Pedro Matos. Carlota Caruchinho voltou a ser quinta nesta segunda corrida, tudo igual, não houve alteração na tabela no que toca às classificações. Henrique Vicente, piloto 23, foi 4º classificado. Último lugar de pódio para Frederico Guimarães. 54.3 o melhor tempo de volta para o piloto, que aqui vemos. Na segunda posição voltou a estar Alexandre Cabá, a rodar sem pressão, mas a não fazer também grande pressão em relação a Pedro Matos, com uma folga de mais de 11 segundos. Alexandre Cabá, aqui vemos o piloto. 2 segundos lugares na prova de arranque e 2 primeiros para Pedro Matos. Cá está o piloto, que voltou em forma para a edição deste ano. Venceu em Fátima a primeira corrida e a segunda do Mini GP. 52.6 foi o melhor tempo de volta para Pedro Matos, que aqui vemos a receber a bandeirada de xadrez. Aqui temos os 3 primeiros no pódio. No arranque desta competição no cartódromo de Fátima, a mini velocidade segue agora para o Bombarrado.